Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com a Cris. Aqui, como vocês já sabem, é um espaço para a gente compartilhar ideias, compartilhar insights e vocês fiquem à vontade aí para escrever nos comentários se vocês querem partilhar algum assunto, alguma ideia, fazer perguntas. Gente, eu estou aberta para esse tipo de bate-papo mesmo. E aqui, como vocês já sabem, é um canal, assim, de casa. Eu estou aqui abrindo realmente meu coração, falando das minhas ideias, daquilo que eu acredito, da forma que eu vejo o mundo. Então, é sem vinheta, sem roteiro e sem edição. Beleza? Gente, o ano de 2025 já está findando. 2026 está batendo na porta. Hoje é dia 29 de dezembro, uma segunda-feira. E eu gosto muito de segunda-feira. Porque segunda-feira tem esse clima assim de novidade, de que a gente pode fazer de novo. Tem alguns vídeos aí que eu já compartilhei aqui no canal que eu falei sobre como nós somos pessoas diferentes ao longo da nossa vida. Eu falei uma vez sobre uma conversa que eu estava tendo com meu pai e a gente estava falando sobre vida após a morte, né? Ele acredita nisso. E eu falei para ele, pai, não precisamos ir tão longe. Imagina que nessa mesma vida aqui, quantas pessoas a gente já foi. Quantas personalidades diferentes a gente teve, né? No fundo tá sempre aqui a nossa essência, aquilo que a gente é, mas nós já tivemos diversas formas de ser. Como diz o Raul, nós somos assim uma metamorfose ambulante, né? E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Verdade, gente. Já pensei muitas coisas que hoje eu não penso mais. A gente vai mudando conforme a gente vai aprendendo sobre esse mundo, conforme a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai trazendo das pessoas aspectos para nossa vida e a gente vai deixando coisas nossas nos outros também. E tem uma fala também que é assim, ó, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, diante, na onde a gente estiver, cada lugar que a gente estiver, a gente vai trazer uma nova identidade sobre aquilo ali, um novo olhar. Enfim, gente, para falar sobre isso, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia. Essa é a Bíblia da Mulher Virtuosa. E eu vou ler aqui um versículo que fica em Mateus. Eita, que sumiu aqui, pronto. É Mateus capítulo 9 e o versículo é o versículo 16 e o 17. É assim, ninguém, Jesus falando, tá? Jesus estava falando aqui aos discípulos. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe e o tecido e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres são completamente danificados, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Gente, odre é um recipiente feito de pele de animal. É tipo uma bolsinha assim, sabe? Eles penduravam aqui e ali dentro eles colocavam as bebidas, a água, leite, o vinho para conservar numa temperatura legal, já que eles estavam aí no deserto, né? E assim, o odre velho, ele já estava gasto, já tinha sido muito usado. E quando derramava lá dentro desse recipiente o vinho novo, o processo de fermentação do vinho rompia esse odre, que já não aguentava mais
aquele processo todo. Agora, quando a gente colocava a bebida, o vinho novo, dentro do odre novo, eles se conservavam. Ele conseguia dar conta de todo esse processo. E Jesus ele estava dizendo isso por conta de alguns questionamentos, né, que estava acontecendo. E Jesus queria dizer simplesmente que a mensagem dele não dava para ser aceita, internalizada por pessoas que estavam com a mente estagnada lá nas velhas tradições, né? Jesus ele sempre foi o novo, né? O vinho novo, né? E Paulo também falava muito sobre isso, sobre renovação da mente, sobre o velho homem. Então, gente, a gente precisa, de tempos em tempo, encerrar ciclos, tipo aposentar o odre velho, que já não serve mais da mesma forma, talvez ele sirva a outros propósitos, mas pro vinho novo não vai rolar. Então, às vezes, a gente tem que aposentar o odre velho e pegar o odre novo. E assim, gente, na nossa vida é assim, ela é feita de ciclos. Um ciclo começa, outro termina. Um ciclo começa, outro termina. E na vida da gente existem esses ritos de passagem. Por exemplo, as meninas, quando chegam em uma determinada idade, ali na adolescência, acontece a menarca, né? Que marca essa transição de que ela ali não é tão mais menina. O corpo dela já se prepara para se transformar em uma mulher, para outros propósitos. O menino também, em um determinado momento, o menino cresce a barba, a voz muda. Então, isso são ritos biológicos, né? De passagem na nossa vida. Por exemplo, eu hoje, eu estou passando por esse rito já faz um tempo, que é a menopausa. E eu tenho 41 anos, gente. E aí, quando alguém, às vezes eu conto pra alguém assim, as mulheres ficam tipo assim, não, mas como? Você já tá na menopausa, tá muito jovem pra isso, não. Eu falo, gente, eu comecei cedo. A minha menopausa foi precoce. Comecei com 39 anos. Já faz um tempo que eu tô nessa caminhada. E assim, eu tô feliz e grata por poder passar por essa fase, porque eu tô conhecendo mais uma faceta da minha feminilidade, meu Deus do céu, femini, feminilidade, do meu feminino, gente, sabe? Eu tô conhecendo uma faceta nova. E pra mim tá tudo certo, porque você vê, eu já fui mãe, já sou avó, então tá tudo certo, eu acho que veio no tempo certo. E assim, é difícil? É, traz desconforto? Traz. Mas assim como todas as outras etapas, lá na adolescência, quando tinha aquelas cólicas horríveis, né, aquelas espinhas, toda aquela transição hormonal, aqui em casa a gente tá vivendo bem claro isso, porque a Ana Júlia tem 14 e eu 41, e a gente tá vivendo, eu tô de um lado da corda e ela tá do outro, então a gente tá toda hora nesses embates. Então toda mudança é difícil, né? Algumas pessoas vão mudar de ano agora e vão ficar com aquele sentimento de tipo assim, olha, eu não fiz tudo que eu podia ter feito. Eu não consegui tudo que eu queria ter conseguido. E o convite de um ano novo é justamente a gente pensar o que a gente vai trazer para esse novo ano e o que a gente vai deixar para lá, né? Então, assim, aqui em casa, eu tenho um costume, e eu sei que muita gente tem, porque eu não inventei esse costume, isso eu trouxe da minha mãe, das minhas tias, de fazer faxina final de ano. A gente faz aquela destralhe, joga fora o que não quer, pinta a casa, troca móveis, para receber o ano novo. A gente tem esse hábito às vezes, né? Só que, e é muito bom isso,
dá uma leveza pra gente chegar no ano seguinte. Mas eu faço um convite para vocês hoje, que isso vá além das nossas casas, que isso vai além da nossa casa física, mas que essa mudança também, essa limpeza também seja feita aqui, ó, na nossa casa, que é nós mesmos, o nosso lar, porque isso daqui é o seu lar, gente. Se você perder tudo que você tem hoje, material, que resta é isso aqui. Que é com isso aqui que você consegue tudo de novo, que você consegue fazer outras coisas. Então esse daqui é o principal lugar que você tem que cuidar. Esse ano de 2025 mesmo, eu fui a vários médicos, fiz alguns check-ups, justamente para tomar conta dessa casa, né? Então, gente, a nosso corpo é o nosso ser, é a nossa casa. E eu te convido, assim, para nesses últimos dias, né, que são aí pouquíssimos, fazer essa limpeza nessa casa, sabe? Sentar, pegar um papel, uma agenda. Eu sou a louca da agenda, eu tenho várias anotações, várias agendas. A fazer uma reflexão sobre que pessoa você quer ser lá em 2026. O que você precisa limpar? A gente pode começar também limpando as fotos, aquelas milhares de fotos que tem no nosso Google Fotos. Fotos que às vezes despertam gatilhos que você nem quer. Lembranças, muitas boas e muitas ruins também, né? Limpar os e-mails, né? Aquela pilha de e-mail que você não sabe nem do que se trata mais. Hábitos, crença. Eu acabei de falar de um hábito que a gente tem, que eu trago da minha família, que é esse de ficar destralhando a casa, fazendo faxina. Aí meu filho fala pra mim, nossa mãe, a vigilância sanitária não vai vir aqui em casa não, por que você tem que ficar limpando tanto? E é verdade mesmo, gente. Às vezes não é tão preciso isso, é mais uma crença que você incorporou aí e você vem trazendo sem raciocinar sobre isso. Poderia estar descansando mais, fazendo outras coisas, né? Mas, além disso, a gente também tem que. Olha, eu vou falar um negócio pra você, gente. Desculpa aqui, às vezes eu fujo de pensamento. Continuando no aspecto da limpeza física. Aquelas personal organize, elas, especialistas em arrumação, elas falam que quando a gente vai arrumar o guarda-roupa da gente, por exemplo, a gente tem que tirar tudo de dentro do guarda-roupa, tira tudo, coloca em cima da cama. Aí você limpa lá, passa um álcool gel, limpa lá bonitinho. E aí você vai voltando com as peças. Aí cada peça que você vai pegando, você vai analisando de forma individual, vendo se elas servem ainda pra você, se combina com o seu estilo atual, com a sua nova versão, ou não. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, fui arrumar meu guarda-roupa. Gente, tinha muita roupa que, tipo, não fazia mais sentido. Porque eu frequentei igreja por muito tempo. E aí minhas roupas eram todas, tipo, eu tinha muito vestido, muita saia, muita blusa social, coisas que eu usava, mas não fazia mais sentido pra mim. E aí eu tive que desfazer. Hoje eu sou minimalista, né? Eu gosto de poucas cores, de poucas roupas, porque a gente não usa aquele tanto de coisa que a gente entope o guarda-roupa. Então hoje pra mim menos é mais. E é isso, gente. Além da nossa vida física aqui na nossa casa, a gente precisa fazer isso com a gente também. Olhar para as nossas emoções, as emoções que às vezes não faz bem pra gente. Às vezes a gente tá nutrindo ali, né, uma chateação com uma pessoa que não tá nem aí pra gente. Que tá em outra vibe. A gente também tem que ter coragem de deixar ir. Deixar ir pessoas que já não fazem mais sentido pra nossa vida. Porque às vezes a gente fica forçando ali uma situação
querendo que a pessoa fique na nossa vida e fica de uma forma manca, não fica completa, né? E às vezes, gente, esse deixar ir é deixar a pessoa pertencer a ela mesma, as escolhas dela. E eu tô falando aqui, gente, de pessoas às vezes próximas mesmo. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe. Porque às vezes a gente cresce com esse arquétipo de tipo, ai, a mãe é um ser quase que sobrenatural. Na real, não é assim, gente. Nem toda mulher nasceu para ser mãe, ainda que ela tenha filhos. Ainda que ela tenha filhos. Às vezes ela cumpriu lá a responsabilidade dela de dar comida, de dar calçado, de dar um teto. Mas ela só cumpriu aquilo ali porque se exigia dela, entendeu? Ela foi responsável. Mas às vezes ela não tem uma responsabilidade afetiva com as pessoas, com os filhos, né? Às vezes ela tá em outra vibe. Ela quer viver uma coisa onde você não se encaixa. E os homens também, principalmente os homens, né, gente? Que a gente sabe que eles são os campeões aí no quesito responsabilidade afetiva e material também. Não é o caso aqui dos homens da minha família, graças a Deus, assim, meu esposo, né? Meu filho, não posso falar por todo mundo, mas tem gente que só quer viver a vida dela, o próprio caminho, né? E a gente tem que deixar essas pessoas irem. Irmãos que não querem ser irmãos. Filhos que não querem mais conviver com os pais. Quantos filhos, gente, vai embora para outra cidade, vai embora para outro país e, tipo assim, liga uma vez por ano. Eu vejo casos da gente que não vê a mãe, não vê o pai há 10 anos, 20 anos. Você entendeu, gente? E pior que assim, aí o povo romantiza aquilo tudo, mas na prática, na vida real, é isso que acontece. As pessoas crescem, elas amadurecem, elas entendem o que para elas fazem sentido e elas vão abandonando. E aí tem gente que é saudosista. Eu fui muito assim. Hoje não mais, hoje eu tô desapegada, já faz um bom tempo. Sabe? Fica tipo, eu preciso unir minha família, eu preciso, principalmente nessas festas de fim de ano, né, gente? Eu preciso estar com todo mundo em volta da mesa, eu preciso buscar, eu preciso estar perto. E às vezes não, gente, às vezes a gente tem que deixar ir. Porque nem todo mundo cabe nesse amor que a gente encontra no coletivo. Nem todo mundo cabe. Sabe, então, abastece esse final do ano o seu tanque de amor próprio. E amor próprio, gente, autoestima vai muito além de você arrumar um cabelo, de você cuidar do seu corpo de forma estética. Vai muito além. Amor próprio é quando você cozinha uma comida gostosa pra você. É quando você não tá bem, você tira um tempo pra você descansar, pra você cuidar de você. E ao cinema sozinha, gente, eu nunca fui ainda. Mas eu decidi que eu vou fazer isso em 2026. Eu vou ao cinema sozinha. Se eu tiver vontade de ir a um barzinho, eu vou sozinha também, né? Se o meu esposo não puder ir, eu vou. Porque a gente tem que fazer as coisas pela gente. Parar de esperar que os outros aprovem. Parar de se preocupar com o que os outros estão pensando. Ah, mas você não vai na casa do seu primo. Um exemplo. Seu primo tá doente, você não foi lá visitar ele. Gente, o que eu posso fazer? Eu sou médica? Não. Eu posso orar? Eu posso entregar pra Deus isso? Posso perguntar se ele precisa de alguma coisa? Ou não também.
Você entendeu, gente? Porque todo mundo, eu cheguei a uma conclusão na minha vida que todo mundo tá colhendo aí os frutos que plantou. A gente vai plantando e a gente vai colhendo. E quando a gente colhe, se a gente fizer uma análise da gente mesmo, olhar para nossa vida, ter aquele hábito de examinar nós mesmos, a gente vai saber exatamente por que tá colhendo aquilo. Ninguém fica enganado, gente. Ninguém fica enganado. É claro que tem gente que fecha os olhos e faz aquele sentimento de vítima. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém tá perto de mim, ninguém. Será, gente? O que você tá fazendo? Quando você pegar a sua cesta com seus frutos, analise o que você plantou. Não tem como, gente, eu colher manga se eu plantei limão. Não tem como. E às vezes você não vai receber de alguém, vamos supor, eu tive meu filho, eu cuidei, eduquei, fiz tudo que eu podia. E agora ele não vem me visitar, não tá perto de mim, é um exemplo, tá, gente? O que eu fiz? Gente, às vezes você vai colher de outras pessoas. Às vezes outras pessoas vão se aproximar de você. Ai, gente, esse barulho é o gato. Então, gente, é isso. Vamos analisar a nossa vida. Vamos colocar intencionalidade aí nesse ano de 2026. Vamos escolher as sementes que a gente quer plantar agora. Sabe, olha aí pra sua vida. E decide o que você quer colher. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E vamos plantar essa sementinha em todos os campos. Desapegar, deixar fluir. Né, gente? Tem uma fala que eu tô gostando muito de usar, que é assim: o que não tem remédio, remediado está. Já falei várias vezes essa frase. Gente, aqui tá um calor insuportável. E eu não posso ligar o ventilador, porque senão fica muito barulho, né? Então é isso, gente. Vamos focar naquilo que a nossa mão alcança, naquilo que a gente pode fazer, mas com leveza. Tendo em vista que nem tudo a gente pode. Algumas relações vão ter que ir. E deixando isso ir, outras coisas virão. Novos amigos, novas oportunidades, novas experiências. Eu acredito nisso, gente. Gente, eu quero desejar para vocês aqui um 2026 repleto de bênçãos. Sabe, que Deus ele venha fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas vamos plantar com intencionalidade. Pega uma agenda aí hoje e já decide o que você quer para esse 2026. Que tipo de pessoa você quer ser? Que ser humano? Que versão é essa? Gente, fiquem com Deus. Feliz ano novo. Beijo no coração. E nós nos vemos muito em breve, em 2026. Até lá.